né? Mesmo considerando os manuais mais contemporâneos. Inclusive, eu me debruço sobre aqueles manuais que são considerados pela área, pela esfera, pelos estudiosos e pelas autoridades da área, como sendo os mais completos, os mais complexos e os mais, digamos, aqueles que trazem uma perspectiva mais inovadora. Então, a compreensão nesse processo adquire outro estatuto, que é decorrente da natureza do elemento linguístico, não mais visto como um construto abstrato, mas como algo concreto, referenciado socio-historicamente, resultante da relação do falante e do ouvinte com os interlocutores da situação. Bom, essa parte aqui é que eu vou adiantar um pouquinho. Eu fiz um levantamento breve sobre o que é hermenêutica, algumas informações mais contextuais, né, de onde surge esse interesse pelo pensamento com a interpretação, né, essa questão da interpretação com o Gadamer, com o Paul Ricoeur, né, ambos aqui trazendo essa perspectiva de uma filosofia universal da interpretação e das ciências humanas, que foca, que acentua a natureza histórica e linguística de nossa experiência no mundo, né? E as ideias do Gadamer e Ricoeur normalmente estavam ligadas à tradição mais antiga da hermenêutica, que era aquela preocupação de interpretar corretamente os textos. E me parece que essa é ainda a preocupação que permanece, que se perpetua nesses manuais, de interpretar corretamente o texto. Inclusive, trabalhando nessa perspectiva do a priori, né, daquilo que está na intenção do autor, que o autor quis dizer, mas claro que é dentro da perspectiva da hermenêutica, como ela trabalha. Bom, e aí eu vou pular também, existem 3 concepções que normalmente se apontam, concepções de hermenêutica: a hermenêutica clássica, né, que é considerada como a arte de interpretar os textos, e aí você tem aí exatamente ligadas às disciplinas de interpretação, como a teologia, no caso a hermenêutica sacra, o direito, com a hermenêutica jurídica, né, e a filologia, como considerada como hermenêutica profana. Bom, não dá para a gente trabalhar tudo aqui, as questões, mas, enfim, são as concepções. A outra concepção é uma concepção mais metodológica, do Dewey, que vai trabalhar com a questão mais das regras, dos métodos de entendimento. Então, por isso que é considerada como uma perspectiva mais metodológica. E, por último, uma terceira acepção, que recebe influência do pensamento do Heidegger, né? Embora este tenha uma concepção mais particular da hermenêutica, que rompe com essa hermenêutica mais clássica e metodológica, e vai surgir como reação à compreensão metodológica da hermenêutica. Ela assume essa forma de uma filosofia universal da interpretação. E qual é a tese dessa terceira concepção? A tese central é que o entendimento e a interpretação não são apenas métodos encontráveis nas ciências humanas, mas processos fundamentais que podemos encontrar no próprio núcleo da vida, né? E a interpretação surge como uma característica essencial da nossa presença mesmo no mundo. Então, é só para situar um pouco onde a gente vai buscar. E aqui, nessa sessão do trabalho, eu procuro mostrar, como a gente está trabalhando com a perspectiva dialógica, e na perspectiva dialógica colocar enunciados em relação, a gente procura ver, bom, então a quem ou a que a hermenêutica reformada se reporta ou se contrapõe para formular a sua concepção, né, de hermenêutica, e aí, claro, a concepção de língua que ela mobiliza. Então, justamente são o Gadamer, ela vai se opor ao pensamento de Gadamer, e a tese central do Gadamer é que a verdade não pode residir na tentativa do leitor de voltar ao sentido do autor, pois esse ideal não pode ser realizado tendo em vista que cada intérprete tem um conhecimento novo e diferente do texto, no próprio momento histórico do leitor. E isso é uma problemática muito grande, é uma tensão muito grande entre essas duas possibilidades, porque a hermenêutica reformada não vai abrir mão desse princípio de que o sentido do texto está na intenção lá do autor, no sentido que foi comunicado para os falantes da época a quem o texto é dirigido. E o outro é o próprio Paul Ricoeur também. E aí o Paul Ricoeur ele traz qual é a perspectiva dele. Um texto é semanticamente independente da intenção do autor. Os gêneros literários fazem mais do que classificar texto, na verdade apenas fornecem um código, uma forma de ler os textos. Os textos que foram escritos, seus significados não são mais determinados pela compreensão que os leitores originais tinham desses mesmos textos.
E uma vez que o texto é escrito, o significado daquilo que exprime não está mais relacionado diretamente ao seu referente. Perde isso, né? Ou seja, do que se trata? O novo sentido é libertado dos seus limites situacionais, abrindo um mundo todo novo de significado. Então, é a isso, basicamente, que a hermenêutica reformada vai se opor e se contrapor. Bom, os dados eu trabalhei, vou mostrar apenas a imagem aqui, tem uma descrição mais ou menos do que aqui trata. Eu vou apenas mostrar os manuais que eu estou utilizando. Basicamente são esses 3 aqui. Convite à interpretação bíblica, a tríade hermenêutica, em que ele trabalha a questão da história, da literatura e da teologia. Ele une 3 campos, história, literatura e teologia. E, com relação à literatura, ele vai desenvolver toda essa perspectiva dos gêneros, mas gêneros literários. Não vai ter aí uma abordagem sobre gêneros discursivos. A espiral hermenêutica também, a nova abordagem da interpretação bíblica, do Osborne, é outra também. Estou mapeando ainda essa concepção, mas estou encontrando, digamos, as mesmas bases. E o que eu analiso aqui particularmente, que não vai dar para analisar mesmo, mas apenas apontar, mostrar, que é a introdução à hermenêutica bíblica do Walter Kaiser e Moisés Silva. Então, só para trazer um breve fragmento do que o manual traz lá, quando ele está trazendo essas questões, quando ele aborda essas questões de língua. Então, só para situar, a questão colocada que o autor coloca, o Walter Kaiser. Considerando que na formação escolar comum nunca precisamos de uma disciplina para interpretar textos específicos, por que é necessária uma ciência, uma arte, para interpretar o texto bíblico? A resposta decorre de um pressuposto da tradição reformada de que a Bíblia é um livro divino, e aí tem a tese da inspiração, e também é um livro humano, escrito em linguagem humana. Então, esse pressuposto. E aí ele traz o fragmento. Ele diz o seguinte: a linguagem humana, por sua própria natureza, é grandemente equívoca. Isto é, capaz de ser compreendida em mais de uma maneira, e se não fosse assim, nunca duvidaríamos do que as pessoas querem dizer quando falam. Aí eu destaco o trecho aí. Se proposições pudessem significar somente uma coisa, dificilmente ouviríamos debates sobre se João, por exemplo, apóstolo de Cristo, disse ou aquilo, disse isso ou aquilo. Na prática, é claro, o número de palavras ou sentenças que geram mal-entendidos se constitui numa proporção muito pequena do total de proposições emitidas por determinado indivíduo em um determinado dia. Veja, quando ele traz essa questão de que o número de palavras ou sentenças que geram mal-entendidos, ele situa a questão da interpretação, da compreensão, do equívoco, das tensões, da arena que nós temos na linguagem, situa na palavra isolada, situa na palavra sem essa relação com a vida, com o mundo, com o contexto, com a situação, com o cronotopo, como foi tratado ontem. Ou seja, não articula, né, como se a palavra por si só pudesse gerar mal-entendidos, pudesse gerar ambiguidades e toda uma série de problemas e questões semânticas, pragmáticas, discursivas. Diz mais aqui, né, o potencial. O que precisamos reconhecer, todavia, é que o potencial para ser uma má interpretação está sempre presente. E aí a gente fica pensando exatamente nisso. Como é que os estudos bakhtinianos, como é que essa noção de dialogismo, de relações dialógicas, né, pode contribuir para um redimensionamento na forma de compreender o estatuto da palavra, o estatuto da linguagem na interpretação e na compreensão desses textos. Eu vou passar vou pular os fragmentos todos e vou só para algumas considerações, mostrando rapidamente, em 1 minuto, como é que esses estudos poderiam contribuir, que é isso que a gente está buscando, para uma revisão desse trabalho, dessa forma de conceber. Primeiramente, uma compreensão de língua como discurso, em sua natureza viva, dinâmica, concreta, situada social e historicamente. Segundo, interpretação como ato dialógico, como um processo de compreensão responsiva, ou seja, o gesto analítico do leitor, do intérprete, na apreensão das relações dialógicas que presidem a construção de sentidos enunciados bíblicos. Só lembrando do exemplo que o professor João estava mostrando aqui do texto de Mateus, por exemplo, em alguns momentos, quando Jesus ele se depara lá com fariseus, ele está tratando de algum tema, por exemplo, a questão do amor, o discurso dele se reporta a toda a tradição judaica. Então, há uma relação dialógica de confronto com o discurso judaico acerca de algumas questões como eram tratadas na perspectiva da lei, e que agora é diferente, porque agora é um outro tempo, é um outro cronotopo. Enfim, a gente pode aprofundar isso. Terceiro, o lugar que é responsável do leitor, exegeta, intérprete, hermeneuta, ante essa tarefa do enfrentamento de texto. Então, qual é a posição que ele ocupa, né?
o redimensionamento da noção de gênero, que possibilita o entendimento, no mínimo, mais coerente da natureza dos enunciados que compõem o cânon das escrituras, tal qual defendido pela doutrina reformada. Lá você encontra narrativas, você encontra epístolas, você encontra poesia, você encontra história, você encontra uma diversidade de gêneros que você pode ver. Nesse sentido, resolve-se a confusão terminológica entre gênero e tipologia, bem como a visão dicotômica, gênero literário, gênero não literário. E eu não vou nem entrar naquela dimensão lá da cisão do mundo da vida, mundo da cultura, de que Bakhtin trata. E, por último, um redimensionamento do aspecto histórico, de compreensão buscado no método gramático histórico. Porque lá a noção de história é mais como pano de fundo, como tempo cronológico concreto em que aconteceu a composição dos escritos. Então, no sentido de que não se trata apenas de recuperar dados da atmosfera sócio-histórica em que se deu a escritura, mas, sobretudo, do modo como isso afeta e determina o projeto enunciativo do autor na escolha do léxico, do estilo, no tom emotivo volitivo, né? Pensando aqui, por exemplo, nos momentos em que Jesus ele se ira, por exemplo, enfim. Conceitos como presumido, horizonte social, auditório social, tom valorativo, entonação apreciativa são extremamente produtivos para demonstrar a inextricável relação entre o autor e o herói, né? Entre o autor e aquilo de que ele fala, né? Seu objeto de discurso. Bom, e aí algumas referências e a gente vai discutindo, se for o caso, nos encontros. Obrigado pela paciência aí.